A terra, a natureza e o ser humano formam um todo, uma unidade. Durante centenas de milhares de anos, o bosque foi fonte de vida e de recursos. E continua a sê-lo em pleno século XXI, dominado pela transformação, a indústria e a comunicação. El bienestar de nuestra sociedad urbana depende en gran medida de la disposición de aire y agua en calidad y cantidades suficientes para el desarrollo de nuestras actividades. Esta zona, que está muy próxima a un área muy densamente poblada, se reforestó a principios del siglo XX y ello permite precisamente que la vida en este espacio sea de la calidad adecuada. No dia a dia, necessitamos e procuramos bens e serviços gerados pelas massas florestais. Por isso, as funções essenciais dos montes devem se manter vivas. A função produtiva de madeira, cortiça, resinas ou celulose, micologia ou caça, sustenta numerosas indústrias, com a consequente criação de emprego. A função meioambiental e recreativa do bosque é o selo de qualidade de vida na cultura do século XXI. E, por último, a função protetora dos bosques mantém o delicado equilíbrio entre os solos, a água e a atmosfera. Assim, os bosques atuam como grandes sumidores de carbono, travando, portanto, o efeito estufa, o aquecimento global e as alterações climáticas. Acabamos de chegar ao lume, a unha pista que entra a medio flanco esquerdo. Isto está moi fora de controle. Adelanta, Patrícia. Os incêndios são um dos principais problemas que enfrenta a União Europeia. A destruição do património social, económico e do meio ambiente Aí, onde está ele, para arriba já. é, em muitas ocasiões, irrecuperável, pela magnitude das catástrofes ecológicas e humanas. La complejidad y permanencia de las causas de los incendios forestales demuestran que no hay soluciones simples ante este problema. La más simple de todas es la prohibición, la simple prohibición, que se ha demostrado que no funciona en la mayor parte de los casos. Por ello, la estrategia que se ha demostrado en el mundo entero como más eficiente es convivir con el fuego. Todos conhecemos a eficácia e a necessidade dos meios de extinção nos momentos de crise. Porém, o alto custo e as terríveis consequências dos incêndios poderiam ser evitados, ou pelo menos atenuados, através do reforço dos trabalhos de prevenção. A prevenção de incêndios mediante a gestão florestal sustentável é o objetivo da ação concertada FireSmart do 7º Programa Quadro da União Europeia. O consórcio FireSmart, liderado por GMV, é formado por empresas tecnológicas, centros de investigação e federações de proprietários florestais de Portugal, Espanha, França, Itália e comunitária. FireSmart uniu esforços, reunindo numa base de dados o conhecimento disperso sobre mais de 1.200 procedimentos de prevenção na União Europeia. A prevenção eficaz resulta da integração de práticas agrárias, florestais e pecuárias, bem como das políticas territoriais, laborais, económicas e sociais.
Mais ou menos diretamente, todos os cidadãos europeus estamos envolvidos na prevenção de incêndios florestais. Por isso, FireSmart dedicou grande parte do seu esforço à relação direta com gestores florestais, proprietários, indústrias do setor florestal, população rural e do interface urbano-florestal, agentes de proteção civil, brigadas de extinção, planificadores territoriais, políticos, investigadores, gestores de lazer e de espaços naturais, crianças e jovens, educadores e agentes sociais. Mais de 1.200 pessoas deram a conhecer as suas experiências na prevenção através de entrevistas ou de encontros locais. Até ao momento, na internet, as redes sociais e os materiais gráficos fizeram chegar o ideal FireSmart a mais de 50.000 pessoas, elevando a consciencialização pessoal e social sobre a prevenção de incêndios florestais. As funções do monte têm-se diversificado e a gestão nem sempre consegue satisfazer os interesses de todos os grupos sociais. Neste sentido, um dos objetivos prioritários da gestão florestal, em praticamente toda a bacia do Mediterrâneo, deverá ser a redução do risco de incêndios florestais. Partimos da base de que a gestão florestal sustentável, na qual se inclui a prevenção de incêndios, é uma tarefa complexa. Mas também sabemos que um bosque gerido corretamente, além de gerar numerosos bens e serviços procurados pela sociedade, contribui com importantes recursos económicos para a sua envolvente. A experiência diz-nos que é raro que haja incêndios nos lugares onde todos os agentes implicados se beneficiam do monte. Portanto, são muito necessários tanto trabalhos de conciliação com os habitantes do meio rural, como ações de consciencialização dirigidas a toda a sociedade. Las quemas controladas con agricultores y ganaderos durante el invierno que se realizan en distintos lugares de Europa, así como la promoción del voluntariado entre la población local para que ayude a la vigilancia, se están demostrando como una de las herramientas más eficaces de prevención de los incendios forestales. Naturalmente hay las situaciones claramente delictivas en las que hay que actuar no solo mediante la prohibición, sino también contra los posibles causantes del fuego. As conclusões de FireSmart sobre a prevenção de incêndios florestais confirmam debilidades e forças, ameaças e oportunidades nos bosques europeus. O obstáculo mais forte é a escassa rentabilidade económica, especialmente os bosques mediterrâneos. A falta de valorização da produção florestal contribui notavelmente para o êxodo rural, deixando os bosques ao abandono. O resultado é a acumulação do combustível florestal em quantidades desconhecidas por gerações precedentes e constitui um elemento que potencia os grandes incêndios. As soluções devemos procurá-las na integração de políticas territoriais, económicas, sociais e laborais. Mas o setor florestal apresenta importantes oportunidades de desenvolvimento económico e de coesão social. Isso mesmo foi constatado pelo FireSmart em diversos fóruns locais, nacionais e internacionais. As capacidades do território devem ser cuidadosamente avaliadas, garantindo a sustentabilidade com medidas legislativas e políticas a longo prazo, nas quais participam os agentes implicados no setor florestal. Apenas uma gestão florestal sustentável, coerente com os ciclos biológicos das espécies, impulsionará o mercado de produtos e serviços ambientais que deem valor ao monte. Importantes setores industriais, como o da bioenergia, ou de serviços como o ecoturístico, otorgam grande valor contabilizável ao monte, como recurso primário da sua atividade. El corazón de la gestión es la silvicultura dentro de planes de ordenación, concebidos para mantener la permanencia de la vegetación más adecuada en cada estación. Algunos piensan que no hacer nada no hace daño, pero es precisamente el abandono una de las causas de la gravedad de los incendios. Por ello, la silvicultura, junto con la predicción del peligro derivado de las condiciones meteorológicas y la actuación sobre las posibles causas de ignición, son decisivas frente al clásico triángulo del fuego: combustible forestal, aire y calor. Muchas personas creen que el paisaje forestal es siempre así, que es inmutable, que siempre es tal como lo están viendo. Sin embargo, este paisaje
es el resultado de las acciones humanas, de una gestión que puede ser centenaria, acertada o no, activa o de abandono. Todo esto es necesario transmitírselo a la sociedad mediante información y educación. La información precisa, desde luego, medios de comunicación con periodistas que tengan un mínimo de especialización, y la educación, pues a su vez, requiere programas escolares con un contenido adecuado. Devemos ser conscientes de que manter os ecossistemas como hoje os conhecemos passa por geri-los e utilizá-los de forma sustentável e multifuncional. A pastorícia e o aproveitamento da biomassa são dois exemplos da utilização de recursos benéficos também desde o ponto de vista da prevenção de incêndios, ajudando assim a que os trabalhos de extinção se desenvolvam com eficiência e segurança em benefício de todos. El conservacionismo tiene como objetivo principal el equilibrio ecológico, pero ese equilibrio no es estático, sino dinámico, como la vida misma. La sostenibilidad se puede conseguir previendo el cambio y adaptándose a él. Los sistemas de extinción de incendios forestales en Europa han llegado a limitar los efectos nocivos del fuego, pero a un coste que ya está resultando prohibitivo. Por eso, después de más de 40 años dedicado a la defensa contra incendios forestales, tanto aquí en Europa como en proyectos de cooperación internacional en otras partes del mundo, he llegado a la convicción de que la mejor estrategia es convivir con el fuego. Convivir con el fuego significa conocerlo, estudiarlo, saber cómo se comporta y a partir de ahí desarrollar las técnicas tanto forestales como la silvicultura como las sociales de convencimiento a la población para que utilice el fuego de la manera controlada, correcta y naturalmente prohibiéndolo cuando no quede más remedio. Todo esto significa que ese conocimiento hay que compartirlo con toda la sociedad para conseguir su apoyo.